Glória a Deus, que maravilha. Deus opera atendendo a oração da fé. É maravilha mesmo. Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 4, para a nossa meditação. Nós vamos ler a partir do versículo 23. A Bíblia contém mandamentos de Deus, histórias, poesia, salmos, desabafos do ser humano. A Bíblia tem revelações de Deus sobre o futuro. Deus nos fala em tudo isto e nós precisamos entender. Para ler a Bíblia, nós devemos buscar a ajuda do professor principal, o Espírito Santo. O livro de Atos é um livro de história, relatos do que aconteceu. Não há propriamente análise para a gente criticar a atitude ou a gente ser exortado a ser como este ou como aquela. É a história, é o relato. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para contextualizar isso em nossos dias, como nós devemos viver. Nós estamos nos últimos anos antes do arrebatamento. Nós estamos, no Brasil, numa fase específica. Deus tem nos revelado sobre isso, uma crise que vai se aprofundar, apesar das expectativas do governo de melhoria, mas o Senhor nos revela que a situação vai se agravar, vai piorar e vai se tornar mais difícil a vida para todos os brasileiros. Essa é uma situação específica, passageira, que vai terminar e talvez lá para o ano 2019 já esteja a situação bem diferente, com o país bem mais empobrecido, salários menores, mas talvez um pouco mais equilibrado para que as pessoas se acomodem com menos recursos e sejam mais humildes por isto. Mas vai continuar não na direção do Evangelho, o país vai continuar na direção do anticristo, porque o Brasil faz parte deste reino do anticristo aqui na terra antes de Jesus voltar. E nós precisamos da direção de Deus para isto. O poder sobrenatural do Senhor é necessário. As revelações de Deus, através de profecias do Novo Testamento, nos ajudam a nos posicionarmos. A pessoa precisa de uma direção. Se compra uma casa aqui, se mudo para tal cidade, se eu estudo, eu vou estudar para esta carreira. E muitas decisões importantes dependem de perspectivas, de orientação que a pessoa precisa ter. Por exemplo, a pessoa recebe um convite para ir para os Estados Unidos, para a Europa, vai para a Inglaterra, vai para tal lugar. A gente precisa avaliar essa situação à luz de critérios nossos para decidir se vale a pena mudar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para outro país da Europa. Será que vale a pena? E a pessoa precisa tomar uma decisão. Existem muitos que estão fugindo do Brasil em desespero, vão para qualquer outro lugar, estão desesperados querendo sair do país. Há pessoas que estão na dúvida com relação a fazer um curso superior, porque a gratuidade está difícil e a pessoa tem que pagar. Será que vale a pena? Há muitas pessoas que precisam tomar decisões. As revelações de Deus são necessárias. Nós precisamos de profecias. A Bíblia nos ensina a não desprezar profecias específicas, que não são para substituir nada da Bíblia, nem servir de doutrina, de base para a nossa fé, mas elas servem como uma revelação de Deus para nos ajudar nas coisas que temos que fazer ou as decisões que temos que tomar.
E a história, então, nos ilustra muito sobre isso. Aqui nós temos um pouco da história da igreja no Atos dos Apóstolos, a igreja depois do Pentecoste, depois que o Espírito Santo foi derramado, os primeiros dias da igreja, como os irmãos viviam e coisas que aconteceram. Isso nos traz certos princípios que são válidos para nós, à luz de outras passagens da Bíblia, para nos orientar no que nós devemos fazer. Nós temos buscado orientar os irmãos com relação ao que fazer. Nós temos uma ordem mestra, a ordem principal do Evangelho, que é evangelizar e fazer discípulos. O cristão tem que ser um falador do Evangelho, não pode ser tímido, calado, acomodado, ele tem que falar. O cristão tem que ser um falador do Evangelho, podendo ilustrar com aquilo que Deus tem feito na sua vida, o seu testemunho. Isso ajuda a ilustrar, mas não substitui a palavra do Evangelho. Tem que anunciar, basicamente, as 4 leis espirituais: a grandeza de Deus, o pecado do ser humano, o remédio para o pecado, que é Jesus, e a necessidade de se tomar uma decisão para se apropriar desse remédio. Todo cristão tem que saber isso para falar. Não pode ser um cristão que agrade a Deus não falando do Evangelho. O cristão tem que falar. E isso já é um problema, porque muitas igrejas se acomodam e dão uma falsa esperança para o cristão sem que fale do Evangelho. Eu não vejo salvação para um cristão que não fale do Evangelho, porque ele está desobedecendo a primeira ordem e que Jesus deu, a ordem mestra de evangelizar. E fazer discípulos é o compromisso que a gente tem com outras pessoas. O cristão não pode ser um cristão sozinho. Eu estou na minha bênção, vou buscar o Senhor, vou para onde eu quero. Não, a gente tem compromisso com outros. Eu vou, mas vou levar os outros também. Eu vou buscar os irmãos, eu sou responsável por eles. Há muitos que querem ser cristãos sem compromisso com outras pessoas. E isto não é admissível. A gente precisa ter compromisso com outros irmãos, por quem a gente se dá, por quem a gente se interessa, ensina, e a gente se encaminha com eles na direção do Senhor. Isso é necessário, compromisso com outros irmãos. E isso, de certa forma, nos amarra. Isso é o conceito de membresia. A gente precisa se ligar. Estar ligado no corpo é isso, estar junto com irmãos, e a gente tem compromisso com esses irmãos. Quando um irmão desses falha, fraqueja, isso é problema para nós também. Nós vamos ter que assumir aquele problema também. Nós vamos dar a vida pelo irmão. Isso é o Evangelho, isso é fazer discípulos. Não existe futuro, não existe bênção de Deus para um cristão acomodado ou um cristão sozinho, solitário. Ele precisa ter compromisso com irmãos. Bom, à luz disso, os cristãos, então, na época dos primeiros anos da igreja primitiva, foram fazer o que tinham que fazer. Quando eles se acomodaram em Jerusalém, Deus mandou uma grande perseguição que espalhou os cristãos por toda parte, porque eles tinham que cumprir a ordem do Senhor de pregar. Eles não quiseram isso, se acomodaram, e o Senhor mandou a perseguição. Nós vamos viver essa época no Brasil, a bandidagem está aumentando seu poder de fogo, em que igrejas vão ser ameaçadas e cultos vão ser dificultados, igrejas massificadas, igrejas grandes, igreja de show, igrejas desse tipo vão sofrer muito, porque quando há um tiroteio na região, quando os bandidos estão fazendo arrastão na região, as pessoas não vão à igreja, elas vão ficar com medo, elas não vão querer ir. Então, isso vai começar a trazer problemas para nós. E são tribulações que o Senhor manda para despertar os servos dele. Os irmãos têm que ser despertados. Se não vamos por amor, Deus vai nos empurrar.
Há muitos irmãos que ainda vão perder o emprego porque eles se acomodaram no emprego. Não é que Deus não quer a bênção para eles, é que eles se acomodaram no emprego. Ao invés de usar o emprego para fazer a obra de Deus, eles se acomodaram no emprego apenas para ganhar dinheiro, e isto foi mal aos olhos de Deus, e vão ficar desempregados. Tudo isso aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, porque os irmãos se acomodaram em Jerusalém. Deus mandou a perseguição, eles perderam tudo, viraram refugiados em outros lugares, e por causa disto, eles tiveram que falar do evangelho, não tinham outra alternativa. Para onde eles iam, tinham que falar do evangelho. Foi assim que o evangelho então se espalhou, começou por toda a Judéia, depois Samaria com o Filipe, depois foi para a Síria, Antioquia, e dali se espalhou pelo mundo todo. Deus tem coisas muito sublimes para nós, mas o Senhor diz para a gente não esquecer que o mundo todo precisa ser evangelizado. Afinal de contas, quando é que vai? Eu tenho ouvido sobre missões, quando é que a gente é responsabilizado por evangelizar a Índia, a África, um país da África? Quando a gente é responsabilizado pelo Senhor para evangelizar o Uruguai, o Paraguai? Quando é que a gente é responsabilizado pelo Senhor para evangelizar um outro país? De alguma forma, Deus faz alguma coisa acontecer para nos empurrar para aquele país, para levarmos o evangelho. Deus não quer nunca se esquecer, e nem que a gente se esqueça, de que a ordem é evangelizar o mundo todo. Quando há uma carência em um país, Deus empurra missionários de outro lugar para aquele país para poderem levar o evangelho. Deus dirige as circunstâncias e, entre elas, Deus dirige as perseguições aos cristãos. Existe um evangelho barato em nossos dias, o evangelho da bênção, o neopentecostalismo principalmente prega que Deus quer que a gente seja muito abençoado aqui na terra, que a gente ganhe muito dinheiro, que viva uma vida próspera. Isso não é bíblico, não é o que Deus quer para nós. E em muitas situações, Deus quer exatamente o contrário, que a gente perca a prosperidade material para a gente estar livre para fazer a obra de Deus. É muito necessário, em muitas situações, a pessoa ser deslocada, perder o seu emprego, a pessoa deixar o seu trabalho para ela poder se dedicar à obra de Deus. Infelizmente, seria muito melhor que ela no emprego não endeusasse o emprego, não colocasse em primeiro lugar o emprego, que ela colocasse em primeiro lugar a obra de Deus. Aí ela não precisaria perder o emprego. Mas como não é o caso, muitas pessoas usam o emprego para se acomodar, então Deus desaloja, desacomoda essas pessoas dos seus empregos para elas terem que fazer a obra de Deus. Infelizmente, essa história tem se repetido. Muitos têm que se tornar mais pobres, perder muita coisa para poderem obedecer o Senhor. Então vamos ler um pouco dessa história aqui. Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Está falando de Pedro e João, que tinham sido presos e tinham acabado de ser soltos. Então eles procuraram os irmãos e, quando contaram as ameaças que receberam, unânimes levantaram a voz a Deus, continuando, versículo 24, e disseram em oração: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Está falando do Salmo 2. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor,
e contra o seu ungido. Então, eles continuam na oração. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade de Jerusalém contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Interessante, essa foi oração. Segundo o texto, foi uma oração unânime. Provavelmente ela foi guiada por um líder, não diz quem foi, se foi Pedro, João ou um outro qualquer dos líderes que dirigiu a oração. Mas como ela foi considerada unânime, os outros concordaram, talvez não só com amém, mas conscientemente concordaram com essa oração. Senhor, esse sofrimento não veio do diabo, veio do Senhor. É muito comum a pessoa atribuir ao diabo o que ele não fez, porque não tem autoridade de Deus para fazer. O soberano é o Senhor e somente o Senhor. Amém? Nós não podemos atribuir ao diabo coisas demais. O diabo não tem poder, ele é totalmente submisso a Deus. Ele só faz o que Deus permite, só ataca alguém quando Deus permite. O diabo não tem que ser supervalorizado, não tem que ganhar ibope, não tem que ser falado no nosso meio. O nosso problema não é com o diabo, o nosso problema é com Deus. Se a gente está com Deus, o diabo está na dele. A gente não tem que se preocupar com o diabo. Quando ele vem, a gente resiste, mas quando ele não vem, a gente deixa ele quietinho no lugar dele. Não se mexe com o diabo. Isso não é de Deus, essa doutrina de ir lá. Eu li num livro, fazendo parênteses aqui, do apóstolo René Terranova, sobre atos proféticos. Nós não adotamos esse negócio de atos proféticos. Ele faz uma definição de ato profético, tirado não sei de onde. Ele é um teólogo batista, mas que mudou muito a maneira dele de pensar. E ele define ato profético como uma oração ao inferno para amarrar o poder das trevas lá. E eu fiquei pasmado quando eu li no livro dele sobre atos proféticos, essa definição totalmente fora da Bíblia. A oração é somente a Deus. E ele falando de um ato profético, e aquilo me escandalizou, impressionou realmente. O Senhor é o soberano, ele é o autor de todo o sofrimento que nos causa, ou seja, é com a permissão dele e, em alguns casos, a ação deliberada dele para nos trabalhar, para quebrar o nosso eu, para que possamos nos voltar para ele. Amém? A oração foi unânime, os irmãos concordaram com o líder que estava puxando aquela oração. O nosso problema não é o diabo, nosso problema é com Deus. Se a gente estiver acertado com Deus, o diabo não vai conseguir fazer nada conosco. Nós vamos ter que lidar com ele quando formos libertar alguém. Quando formos evangelizar alguém, aí entra em cena aquela questão. Vai numa casa, tem que amarrar os demônios daquela casa para poder evangelizar aquela pessoa. Não adianta a gente querer ir só na palavra, só na doutrina, na teoria, evangelizar alguém. Existe uma força espiritual que amarrou aquela família, aquela casa até então. Então, por aí nós vamos ter que agir espiritualmente contra Satanás, amarrando os demônios para poder evangelizar aquela família. Mas no nosso caso, o inimigo não nos toca. A Bíblia diz, quando estamos em comunhão com os irmãos, com o Senhor, o maligno não nos toca. Amém? Então o Senhor providenciou aquela perseguição. E eles reconheceram isso, que quando as autoridades se ajuntaram, não foi porque Satanás fez, é porque Deus predeterminou isto. Deus tinha propósitos. E versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, a oração, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda
a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes, Senhor, a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Interessante a colocação deles. Os prodígios e sinais vão ser feitos em nome de Jesus. 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, como um terremoto. Todos ficaram cheios, todos, porque tinham concordado com a oração, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Eu tenho entendido a necessidade dos dons espirituais para fazer a obra de Deus. São ferramentas. Eu tenho aí uma apostila, está na internet aí para todos baixarem, sobre pneumatologia. O Espírito Santo, a necessidade que nós temos dos dons espirituais para fazer a obra de Deus. Caso contrário, a gente vai ficar marcando o passo, a gente vai ficar muito tempo sem ver resultados. Nós temos que ver sinais, milagres têm que acontecer na nossa vida para que as pessoas se convertam, para que outros venham a ser discípulos. Ninguém vai para frente na vida espiritual sem os dons espirituais. É um caminho diferente do caráter. O fruto do Espírito é um, a gente tem que aperfeiçoar o nosso caráter para ser semelhante a Jesus. Mas o caráter não prega sozinho, ele precisa da boca, da palavra, e a palavra está relacionada com dons espirituais. Isso é a ferramenta que nós temos. E a palavra, quando é ungida pelo Espírito Santo, ela traz intrepidez. Intrepidez é ousadia, é valentia, é coragem, é autoridade para convencer as pessoas. Há muitos e muitos exemplos que a gente poderia citar de pessoas que fizeram uma festinha, parar, e se levantaram para pregar o evangelho, falaram com autoridade, e pessoas se decidiram ali. Pessoas que entram numa casa e declaram a derrota de Satanás e com ousadia mandam que alguém seja curado. Deus nos deu essa autoridade, Ele quer que cada um de nós use essa autoridade no nome de Jesus, através dos dons do Espírito Santo. Amém? E por isso Jesus mandou, vocês vão por todo o mundo, mas primeiro fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos do poder de Deus. Não adianta querer ir sem ser revestido do poder. A pessoa vai trabalhar em vão, se esforçar inutilmente, é o que a Bíblia nos diz, sem esse poder e autoridade que a unção de Deus nos traz. A unção de Deus nos traz essa autoridade que vai gerar intrepidez. A gente só é intrépido numa convicção que tem, numa certeza. A gente precisa dessa autoridade para fazer a obra de Deus. E eu quero sempre lembrar, cada irmão é autoridade na sua área, é autoridade para evangelizar, para fazer discípulos, para fazer uma reunião na casa de alguém. Cada irmão, cada irmã é autoridade de Deus para fazer isto, e o inimigo vai ter que tremer diante do seu testemunho. Amém? Cada um de nós precisa ser cheio do Espírito Santo para ir e dar fruto. Jesus nos designou para a gente ir, dar fruto, o fruto permanecer, mas só vai permanecer se esse fruto for verdadeiro. E para dar fruto a gente precisa da unção de Deus. Eu fiquei impressionado com a visão do lago com muitos peixes, que confirma o que o Senhor tem nos trazido. Ele tem dito que é época de pescaria. Tem havido muitas conversões no nosso meio. Infelizmente, tem havido muitas vidas que têm se perdido, mas tem havido muitas conversões, porque o Senhor tem mandado pessoas e vai mandar mais ainda.
de muitas maneiras, no contato pessoal dos irmãos, através de rádio, testemunho, contatos na internet. A internet hoje é um aliado poderoso para fazer a obra de Deus. É um aliado para fazer as pessoas irem para o mundo, para a carne, para o pecado. Mas é também um instrumento para fazer contato com pessoas e poder testemunhar e levar o evangelho. A internet tem sido um veículo para muito pecado e para perda de tempo, mas tem sido um instrumento também para contactar pessoas, poder evangelizar e até discipular também. Deus quer que cada um esteja imbuído disto. Infelizmente, a natureza humana é tendente à acomodação, ao esfriamento, e muitos acabam virando crentes acomodados, eu digo tradicionais, de qualquer tradição, se acomodam, porque não evangelizam, não discipulam ninguém. Então, são crentes já acomodados, e a tendência para todos nós é esta, mas o Senhor quer que a gente se renove para não deixar essa tendência nos vencer. Deus quer que cada um de nós se renove para não deixar essa tendência nos vencer. Quando a gente já passa um ano sem ter evangelizado ninguém, a luz amarela já tem que ser acesa. Cuidado, meu irmão, você já está caminhando numa situação perigosa de esfriamento da fé. Um ano você não evangelizou ninguém, algo está errado. Você deveria, então, se diretamente não ter evangelizado, se ligar com alguém que está evangelizando, para você não se acomodar. Quando passa um ano, 2 anos, 3 anos, eu tenho uma teoria muito pessoal, mas muito dura, uma interpretação. E Deus não dá oportunidade indefinidamente, não. Ele dá 3 anos de oportunidade. Depois, por intercessão de alguém, ele dá mais um. Os irmãos já leram isso, a parábola de Jesus? A árvore está lá 3 anos sem dar fruto. O viticultor assume um pouco a culpa, como se fosse o pastor, o líder. Não, esse irmão aí, eu tenho falhado, deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa. Eu vou dar mais atenção a esse irmão, eu vou orar. E aí, Senhor, se no 4º ano ele não der fruto, aí o Senhor pode fazer o que quiser com ele. Mas eu quero dar mais um ano de oportunidade. E, aparentemente, o Senhor concordou com isto. Alguém que passa 3 anos sem dar fruto, e o 4º também, aí eu acho que não vai dar fruto nunca mais, e eu não vejo salvação para quem não dá fruto. Jesus disse que a árvore que não dá fruto é cortado, o machado está à raiz da árvore. Portanto, a evangelização está intimamente ligada à salvação. O crente que se acomoda, para mim, está correndo sério perigo de não ser salvo. Isso é contrário à doutrina de certas igrejas. Uma vez salvo, para sempre salvo. Pode se acomodar, viver do jeito que quiser, que está salvo. Eu não vejo isso na Bíblia. Quem não dá fruto, corre o risco de não ter a salvação. E quando passam 3 anos, levante a antena rapidamente, porque já está correndo o risco de chegar ao 4º ano sem dar fruto. Aí sim, o 4º ano com oportunidades. O que significa isso na prática? Que Deus vai fazer com que a pessoa fique doente, um parente morra, ela vai ser assaltada, vai perder o emprego. O 4º ano de oportunidade significa isso, que Deus vai bater com alguma disciplina para ver se a pessoa se desperta. Se ela não se despertar, praticamente Deus larga para lá, vira um crente acomodado e, no fim, para mim, não vai ter salvação. Crente carnal, para mim, não vai ser salvo. Mas, enfim, Deus não quer que a gente se acomode, mas é uma tendência de todos nós. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que ser renovado. Um retiro espiritual não é só bom, é necessário para renovar nossa vida. Para quê? Para a gente sair daqui e dar fruto. Amém? Deus nos designou para a gente dar fruto e o fruto permanecer. E a gente tem que observar se o fruto permanece. É relativamente cômodo, principalmente para quem é falante, sair, pregar e fala, testemunha, e várias pessoas decidem, ele volta para casa feliz da vida e larga para lá as pessoas que se decidiram. Isso não é bom. Eu já fiz isso, milhares e milhares de pessoas eu já vi levantando a mão,
E depois eu não fiz nada, verdadeiramente eu não fiz nada mais por eles. E a maioria, evidentemente, não se firmou. Não é assim que Deus quer. Tem que dar fruto e o fruto permanecer, tem que cuidar. A gente fala, quando a pessoa se interessa, a gente se torna responsável por aquela pessoa. Tem que voltar, haja o que houver. Vai, paga passagem para procurar aquela pessoa, mas não pode deixar de dar atenção àquela pessoa que Deus colocou no nosso caminho. Vamos entender isso. Quando você falou do evangelho no ônibus, foi Deus que trouxe aquela pessoa carente, necessitada para perto de você. Não foi uma coisa fortuita, uma coincidência, foi Deus que colocou aquela pessoa porque ela está precisando. E quando você falou e ela ouviu a palavra, você se tornou responsável por ela. Vai largar tudo, vai pagar passagem, vai lá atrás dela para cuidar dela, até que ela se firme ou desista. Mas você é responsável por continuar a dar atenção a alguém que deu atenção à sua palavra. A coisa funciona assim, a gente fala para todos, a maioria não vai se interessar. E dos que se interessarem, alguns vão até se decidir. Nós nos tornamos responsáveis por aqueles que se decidem. E aí nós vamos dar contas dessa pessoa diante de Deus. Os discípulos estavam firmemente convencidos disto. Começaram a testemunhar, multidões se converteram em Jerusalém. As autoridades se uniram para perseguir. Nunca vão ficar acomodados, as autoridades vão perseguir a obra de Deus, sem dúvida nenhuma, mesmo porque o próprio Deus vai fazer isso acontecer. A obra de Deus não vai crescer bonita, fácil, aparente e sem perseguição. A obra de Deus não vai crescer assim, ela vai crescer no meio de perseguições. Quanto mais ela crescer, mais perseguições ela vai ter. Se alguém está testemunhando do Senhor, tem parentes que vão criticar, tem pessoas que vão se levantar contra, e problemas no trabalho, provavelmente vai ser demitido do trabalho por estar falando muito de Jesus, e tudo isso vai acontecer, é Deus querendo trabalhar a sua vida para aperfeiçoar, para você se firmar. O evangelho não é uma coisa que o mundo vai gostar, o mundo não gosta do evangelho, a perseguição vem, e a perseguição vem tanto mais quanto mais fiel a gente é, amém? 2 Timóteo 3,12, se for fiel, vai ter perseguição, e se não tem perseguição, tomem cuidado, alguma coisa está errada. Quando alguém está muito bem com seus parentes e vizinhos e colegas, tomem cuidado, alguma coisa está errada, provavelmente não está dando fruto, não está testemunhando do Senhor. Quando a gente é fiel e testemunha do Senhor, a perseguição vem, e quando a perseguição vem, então é sinal de aprovação de Deus. Quando alguém está passando por muita luta, eu costumo dizer o quê? Irmãos já sabem, parabéns. Parabéns, é um bom sinal. A luta está grande, é porque você está tendendo a dar algum fruto e Deus está abençoando. Isso desperta a ira e a perseguição dos outros. O cristão é colocado para dar fruto e não para se acomodar na igreja. E isso Deus quer que a gente entenda, porque se a gente se acomodar, Ele vai nos incomodar, Ele vai empurrar, Ele vai sacudir, Ele vai trazer dificuldades, problemas, enfermidades, para a gente não se acomodar. É para a gente não se acomodar. Quando as autoridades vieram, então, e prenderam Pedro e João, surraram, etc., e ameaçaram não pregar o evangelho, eles voltaram e disseram, meus irmãos, aconteceu isso, isso e aquilo. E agora? E levantaram a voz e oraram, Senhor, entregamos a Ti tudo que aconteceu, foi por causa do nome de Jesus, foi por causa do evangelho que eles nos perseguiram. Agora, olha, Senhor, para as suas ameaças, e concede que os teus servos não parem de pregar só porque eles estão proibindo, ameaçando, mas que o Senhor estenda as mãos
para os teus servos, para não ficar desanimados e que nós sejamos renovados em poder, porque nós precisamos dessa unção, dessa autoridade. Enquanto vamos pedir que o Senhor honre a nossa palavra, que haja curas, sinais e milagres quando estivermos anunciando o Evangelho do Senhor, porque nós precisamos desse poder. E então Deus gostou daquela oração, respondeu na hora. Como é que Deus respondeu? Fazendo o local tremer. O local tremeu, significa que Deus gostou, aceitou a oração e respondeu. Então continuem, porque eu vou fazer sinais e milagres, esse mundo vai ser sacudido. E de fato o foi, coisas maravilhosas aconteceram. Nós estamos vivendo uma época em que o trabalho de missões tem que ser muito diferente. Deus está fazendo coisas tremendas acontecerem. Levantou um maluco de um judeu, maluco entre aspas, nos Estados Unidos, para evangelizar os judeus. E ele levantou a bandeira, ele, um judeu convertido a Jesus, levantou a bandeira e prega assim contundentemente. Ele conseguiu reunir no auditório em Israel 1000 judeus, e praticamente todos eles tomaram a decisão pelo Senhor. Judeus que não eram cristãos se reuniram, ele evangelizou e praticamente todos tomaram a decisão. O poder foi tão grande, a manifestação de Deus tão poderosa, que cerca de 1000 judeus, isso é uma coisa inédita, tomaram a decisão pelo Senhor num dia só. Os países árabes e muçulmanos estão muito difíceis de missionários irem para lá. Aí Deus levanta pessoas ungidas com autoridade para enfrentarem, inclusive correndo risco de vida, enfrentarem e pregarem o Evangelho. Os irmãos falaram no Nepal, eu lembrei do pastor Bill Bright, ele, não sei se é vivo, ele começou um trabalho de evangelização entre os jovens, cruzada estudantil profissional para Cristo, tipo Jocum, e desafiou os jovens estudantes a saírem evangelizando pelo mundo todo. E ele contou, quando ele veio ao Brasil, eu estive com ele contou que no Nepal o país era totalmente fechado para o Evangelho. Isso é coisa de 30 anos atrás, país totalmente fechado para o Evangelho. Mas que houve um homem lá, um nepalês, que se converteu, se levantou para pregar e levou a bandeira do Senhor e pregou por toda parte, foi perseguido, foi preso, torturado e morto. Mas por causa da morte dele houve muita repercussão, isso despertou o coração das autoridades e eles resolveram, por fim, abrir a possibilidade de pregação do Evangelho. Eles acharam que foram muito rigorosos em perseguir a pregação do Evangelho e por causa daquilo abriram. E ele disse, poucos anos depois, quando ele veio aqui, ele disse, poucos anos depois, hoje, cerca de 20% da população do Nepal é convertida. O Evangelho se espalhou de uma forma assim poderosa no Nepal. Eu acredito nisso, irmãos, pelos meios convencionais, tradicionais, de missões tradicionais, o mundo não vai ser nunca evangelizado. Vai ter que haver uma manifestação poderosa de milagres e sinais e coisas tremendas para que o Evangelho atinja certos países fechados. O Nepal era dos mais fechados do mundo e pouco tempo depois, 20% da população se converteu. Um dos países mais fechados para o Evangelho no mundo é o Irã, onde a República Islâmica, eu acompanhei aquele noticiário na época, deve ter aí o quê? Uns 30 anos aí, ou talvez mais um pouquinho, quando eles derrubaram o governo do Shah Reza Pahlavi e o Ayatollah Khomeini veio e alvoroçou o povo, e ele era muito conhecido, escreve Khomeini. Esse Ayatollah, um líder muçulmano, estabeleceu uma república muçulmana no Irã. De lá para cá, o Irã se tornou país inimigo de Israel, principal inimigo de Israel, e se desenvolveu muito o Irã. O Irã já era desenvolvido, a Pérsia já era bastante desenvolvida.
e era um dos países com maior poderio bélico para a guerra no Oriente Médio. O Irã é o país que mais mete medo em Israel. E o Irã, esse tempo passou como república islâmica, muçulmana, mas acontece o seguinte: eles pregaram que o paraíso viria quando o país todo se tornasse muçulmano. De fato, perseguiram os cristãos, praticamente acabaram com eles, e então o país ficou todo muçulmano. Só que não foi nada daquela maravilha que eles pregaram, igual o comunismo também. Não foi nada daquela maravilha que eles pregaram. E por causa disto, a população está insatisfeita. Hoje há um levante da população no Irã, muito insatisfeita contra o governo. E Deus está dirigindo pregadores, alguns malucos, entre aspas, pregadores, para de fora pregarem o evangelho para o Irã. Tem um iraniano nos Estados Unidos que faz uma programação contínua de televisão, manda por satélite para o Irã e por internet, que os iranianos podem captar pela internet. O Irã é um dos países mais avançados em termos de tecnologia no Oriente Médio. O Congresso do Irã tem a esmagadora maioria de pessoas com doutorado, uma menor parte com mestrado e praticamente todos com curso superior. O Congresso do Irã é um país que tem tecnologia e praticamente todo mundo tem internet. Na internet é difícil proibir alguém de receber o que ela quer, e assim o evangelho está chegando no Irã. Mas eu acreditava que era muito escondido, e ultimamente Deus me deu uma alegria muito grande quando eu vi uma reportagem. No Irã, ultimamente, eles procuram contabilizar, e é muito difícil, mais de 1 milhão de iranianos já tomaram a decisão pelo Senhor. Isso nos últimos tempos, nos últimos anos, em poucos anos, já está na casa de 1 milhão ou milhões os iranianos que estão tomando a decisão pelo Senhor. Talvez tenha uns 30 milhões, não sei, por aí, a população do Irã. Então, é uma quantidade imensa. Mas por quê? Porque tem uns malucos jogando mensagens poderosas. E agora, a reportagem que eu vi, fez o nosso irmão embaixador, Sebastião Neves, eu mandei para ele, ele disse que chorou com aquela notícia. Igrejas já estão formando, igrejas subterrâneas. Eles fazem reuniões em abrigos subterrâneos no Irã, mas já estão perdendo o medo de se reunir, e cantam, e louvam, e soltam a voz para louvarem o Senhor. Já estão tendo coragem de se reunir no Irã, e são irmãos verdadeiros que amam o Senhor, porque debaixo de perseguição, com risco de morte, eles amam o Senhor. O evangelho vem por satélite, vem pela internet, e os iranianos estão agora testemunhando, estão perdendo o medo de testemunhar uns para os outros. Deus está fazendo novos tempos no Irã, que não tem, ao que se saiba, nenhum missionário estrangeiro, mas lá dentro Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu creio que nós estamos nos últimos tempos, e só por milagres e maravilhas. O impossível precisa acontecer. Deus quer transformar famílias, Deus quer usar local destinado a centros espíritas para ser um local de reunião de testemunho do Senhor. Deus quer fazer famílias inteiras se converterem ao Senhor. Deus quer fazer milagres, e nós precisamos desse poder sobrenatural, e nós estamos aqui, entre outras coisas, para buscar o enchimento desse poder. Quem não é batizado no Espírito Santo, que busque e continue pela fé, e quem já é batizado, se renove para ter mais dos dons espirituais do Senhor, para se encher do Espírito, para pregar o evangelho. Mas nós temos sido instruídos pelo Senhor, não é pregar a esmo, vai discipular também, formar uma célula. A célula é um pedaço da igreja. Todos os irmãos que estão debaixo de autoridade têm essa autoridade para fazer isso, e Deus espera que cada irmão na sua família reúna um grupo lá para orar, para buscar o Senhor. No seu trabalho, reúna um grupo para buscar o Senhor.
Deus me deu essa alegria no meu testemunho, na minha vida profissional, em 30 anos de trabalho na Petrobras, de poder organizar vários grupos e muita gente se converteu nessas reuniões que a gente fazia na hora do almoço. Por onde eu ia, eu verificava se havia, na maior parte das vezes não havia, e eu buscava os irmãos para reunir, para fazer uma reunião e buscar o Senhor, os cristãos se unirem para buscar o Senhor, e isso fortalecia os irmãos na fé e animava esses irmãos a falarem de Jesus, e era um ambiente de apoio para os outros que Deus ia fazendo se converter. Graças a Deus, muitos frutos. Nós tínhamos dificuldades, os crentes que eram crentes só de igreja, que ali no trabalho não era lugar de assunto espiritual. Tinha muito crente desse tipo, mas a gente não ligava para isso, amava todos e continuava buscando o Senhor e pregando, e Deus ia dando fruto. Deus quer que a gente reúna nas casas, em famílias. Deus quer que a gente reúna no ambiente de trabalho. Deus quer que a gente se reúna na vizinhança. Oportunidade agora, uma situação de tiroteio, de guerra na vizinhança. Aproveite para reunir os vizinhos, para orarem pela paz no bairro. Muitos bairros, muitos irmãos moram aqui em bairros que estão dominados pelo tráfico, e reúnam os irmãos para orarem pelos traficantes, orarem pela situação do bairro, pela paz no bairro. É oportunidade de reunir os irmãos e pregar para os outros também. Amém? Os discípulos pediram, esse amém ficou meio fraco, hein? Os discípulos pediram poder a Deus para pregarem e para fazer milagres e sinais quando eles estivessem pregando. É o que os irmãos devem pedir a Deus aqui. Ninguém vá pregar em dúvida, com timidez, porque vai ser envergonhado pelo inimigo. Mas Deus quer que você tenha ousadia, intrepidez quando falar, e todos podem ter essa intrepidez, mesmo quem é crente novo, que está chegando agora, também pode ter essa intrepidez, porque quem nos dá é o Espírito Santo, e é no nome de Jesus que a gente tem essa intrepidez. Amém? Eu vou contar mais um testemunho antes da gente continuar a leitura. Um irmão em Partido Alferes me contou, ele já morreu velhinho, mas esse irmão Silvério era uma benção. O irmão Silvério me contou que uma vez ele foi ao barbeiro, e a barbearia era de um irmão, presbítero, e esse irmão era barbeiro, e naquele dia estava cheia, muita gente naquela barbearia, e ele disse que ficou na porta, não deu nem para entrar, ele ficou na porta, e da porta ele ficou acompanhando, e lá dentro aí tinha um sujeito que se exaltava lá dentro e começou a falar. Esses crentes são isso, são aquilo, eles pensam que são dono da verdade, não sabem nada, não tem cultura, a Bíblia é um livro meio isso, meio aquilo e tal, começou a falar mal da Bíblia. Todo mundo lá dentro de boca fechada, inclusive o barbeiro também, que não queria arranjar discussão, e o irmão na porta, o sangue esquentando, ele está só ouvindo aquilo. A Pela Santa disse, não aguentou mais. Ele falou, meu senhor, o senhor me desculpe, eu não conheço o senhor não me conhece, mas o senhor está falando grandes asneiras aí, muita bobeira, porque a Bíblia é o livro de Deus, é a palavra de Deus. Bom, o homem se encrespou lá dentro. Mas e o senhor? Que tal? E, olha, o senhor já leu a Bíblia toda? Porque eu já li a Bíblia toda. Agora o senhor já leu? Ele pegou o crente pelo pé. O irmão, ele não tinha lido a Bíblia toda, né? Isso é comum em igrejas, as pessoas crentes não lerem a Bíblia toda. Mas ele não deixou ficar por isso, não. Olha, de capa a capa eu não li de uma vez só, não, mas eu leio todo dia, me alimento dela, porque ela é, de fato, a palavra de Deus e tal. Saiu por ali, não abaixou a crista, não. Saiu falando com autoridade, e aí o barbeiro também ajudou e deu um apoio, falou também. Bom, o assunto passou. Algum tempo depois, bom tempo depois, ele encontrou um homem na rua. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, mas o senhor me conhece? Ele não identificou, não conhecia a pessoa. O senhor se lembra, aquele dia lá na barbearia,
nós estávamos lá, houve aquela discussão, o senhor lembra? Ele lembrou assim por alto, estou me lembrando. Pois é, eu sou aquele homem que discutiu com o senhor. E eu fiquei tão impressionado com o seu testemunho do barbeiro, que vocês, sem cultura, falaram com tal intrepidez, com tal autoridade, que eu já saí dali convertido. Eu fui para a igreja só para me entregar, eu já saí convertido dali. Meus irmãos, um testemunho desse me impressiona. O que converteu o homem não foi a palavra dita pelos irmãos, mas a autoridade, a intrepidez deles que convenceu o homem. Deus quer usar a nossa intrepidez, a autoridade. Nós estamos falando da coisa mais sublime, que é o Evangelho. Nós estamos anunciando a maior maravilha, que é a salvação em Jesus. Então não fale isso com timidez nem com medo, fale com autoridade para que a pessoa que ouve possa sentir a presença de Deus ali. Amém? Vamos continuar. 32, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma, eles estavam unidos. A unidade nossa é muito importante para a pregação do Evangelho. Muitos vão olhar para nós e vão sentir a presença de Deus quando virem o amor. Considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo lhes era comum. Esse é um padrão meio difícil. Nós temos o nome de comunidade baseados na Bíblia. A comunidade dos cristãos, eles tinham tudo em comum. Não é só reunião, não. É a nossa vida toda em comum. Nós somos responsáveis pelos irmãos em casa, durante a semana, fora da reunião, na vida pessoal, na vida familiar. Nós temos a ver com os irmãos, sim, temos que nos meter na vida dos irmãos. Claro que isso vai gerar problemas de todo tipo, mas nós somos um no Senhor. Deus quer que sejamos. Então, ainda que outros não sejam, mas nós que estamos nesse compromisso é para vivermos uma vida em comum. A nossa vida tem que ser aberta, os irmãos têm que saber o que nós fazemos, o que nós somos, onde nós estamos. A nossa vida não é para ser escondida dos irmãos, é para ser uma carta aberta, lida por todos. A nossa vida tem que ser assim. A comunidade fala disso, a gente come junto, a gente dorme junto, a gente conhece as excentricidades do irmão, a gente ama, apesar disto, da excentricidade do irmão, e a gente conhece as fraquezas uns dos outros, e a gente ama os irmãos. E talvez o que é mais difícil, a gente disponibiliza os nossos bens para uso de todos. O que a gente tem não é nosso, a gente coloca para serviço do reino de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. É fácil a gente dizer amém quando a gente não tem nada, né? Eu não tenho nada, nada que eu tenho é de todo mundo. Mas quando a gente tem bens, a gente fica meio assim, fica igual Ananias e Safira, que vem aqui logo a seguir na palavra. A gente fica querendo reservar um pouco daquela privacidade para nós. Eu sou assim, minha carne é assim, eu gosto de ter o meu cantinho, por mais simples que seja, mas que seja meu, o meu cantinho. E de vez em quando alguém invade a minha privacidade, eu não gosto não. Mas a minha carne que não gosta, mas Deus de propósito faz alguém invadir a minha privacidade de propósito, para eu me abrir. Não foi à toa que Deus mandou o ladrão levar meu carrinho novinho, bonitinho, todo, né, caprichado, mandou o ladrão levar e de lá para cá nem notícia dele. Deus sabe o que faz para que a gente abra mão daquilo que é nosso. O que é nosso não é para ser nosso, é para ser comum dos irmãos também, porque aqui na terra nós não somos donos de nada, nós estamos aqui de passagem, somos estrangeiros e peregrinos. Nós estamos lendo lá no Levítico, a lei, é uma coisa muito interessante, Deus fala de escravidão. Deus quer que a gente abra o coração, a gente abra a mão daquilo que tem para que os outros participem também. Deus nos dá
e é dele. Ele diz lá no livro de Levítico: toda a terra é minha. Então, de 50 em 50 anos, vocês vão redistribuir a terra. Não é sua, não. A terra é minha, você está usando, porque eu dei. Mas, aos 50 anos, volta para a mão dos donos originais. Alguém pode ter comprado quanta terra for. Com 50 anos, ela voltaria a quem fosse de direito. O Senhor diz: toda a terra é minha. E até a questão de escravidão também fala nisso, a propriedade. A escravidão era permitida em todas as civilizações naquela época. Isso trazia um pouco de responsabilidade para a pessoa. A pessoa, quando fazia uma dívida, gastava o que não tinha, queria viver na preguiça, sem trabalhar, essa pessoa acabaria sendo escrava, porque não tendo o que comer, ela acabaria se vendendo como escrava para ter o pão, e era permitida a escravidão. No entanto, Deus regulamenta a escravidão, e isso traz uma responsabilização muito grande para cada pessoa que tem o seu pedaço de terra, tem que trabalhar, não vai se acomodar, não vai ficar pendurada no governo, não vai ficar pendurada, ela tem que ser responsabilizada. Deus queria responsabilizar cada pessoa. Tem terra, você, se andar em obediência, vai ter saúde para trabalhar a terra, então que trabalhe, porque se acomodar, vai acabar sendo escravo de alguém. Ou seja, pela dívida, vai ter que se vender como escravo para pagar a dívida. Desse ponto de vista que nós devemos entender aquela situação. Agora, há uma questão muito interessante. Aquela lei, aparentemente, nunca foi colocada em prática. Não há referência na Bíblia, uma vez sequer, que a cada 50 anos a terra tivesse sido, de fato, redistribuída. Não há uma menção na Bíblia de que isso aconteceu. E questão de escravidão também, a libertação do escravo ao sétimo ano, ou no 49º ano, ou no 50º, não há uma referência disso, de que isso realmente aconteceu. Mas a lei está ali para a gente entender o espírito da lei e o que Deus queria com aquilo. Bom, aí nós voltamos para esse aspecto aqui. Quando veio o Evangelho, os irmãos abriram o coração e deram tudo. A vida deles era toda do Senhor e dos irmãos. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo era dado para uso do Senhor e da obra dele. Seria tão bom que a gente considerasse isso, principalmente quando fosse batizar. Meu carro não é mais meu, agora é do Senhor, para serviço da obra de Deus, dos irmãos. Minha casa é para a pregação do Evangelho, para testemunho do Senhor e para hospitalidade, abrigar irmãos que vêm de outros lugares e assim por diante. O que eu tenho não é meu, é do Senhor, está para serviço dele. Amém? Isso acontecia, e é vontade de Deus que continue a acontecer, porque caso contrário, o nosso coração vai ser colocado nas coisas materiais, e a gente não pode servir as coisas materiais e ao Senhor. A gente vai acabar sendo um crente relaxado, que para mim não vai ter salvação, amando as coisas materiais, muito bem no mundo, próspero no mundo, mas não vai ter salvação para mim. Ou a gente vai se consagrar ao Senhor, e aí não vai ser rico, não vai ser grande no mundo, não vai ser importante no mundo, mas vai ter o Senhor. A gente tem que escolher. Se a gente não abrir mão, o nosso coração vai acabar se apegando às coisas materiais, e isso vai ser muito ruim. Vamos continuar. Em consequência disto, olha o resultado, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos. Então, provavelmente, aqui estava incluído o Matias também, que foi sorteado ali, escolhido para substituir o Judas. Diz que em todos eles... A história narra que
todos os apóstolos morreram martirizados. Nenhum deles morreu de morte natural. Todos morreram martirizados. Era o privilégio deles. E a gente vai querer viver uma vida boa aqui. É um privilégio sofrer pelo nome do Senhor. Privilégio a pessoa ser torturado, morto por causa do evangelho. Isso é um privilégio ser perseguido. Os apóstolos estavam cheios do Espírito. Cada um deles dava testemunho poderoso. E o Senhor honrava a fé e a autoridade deles. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Interessante, é um modelo que não continuou. Esse modelo não deu certo, o modelo do comunismo. Tudo é de todos e vai ser distribuído segundo a necessidade de cada um. Esse modelo, que não era forçado, era por amor, não se perpetuou. Acabou gerando uma fome tremenda entre irmãos, porque todos eles davam tudo, mas depois também não trabalhavam mais, aí queriam ficar recebendo Bolsa Família, em função da igreja, Bolsa Igreja. Eles não trabalhavam mais, ficavam ali, Jesus vai voltar logo, então não tem nem que trabalhar. 2000 anos se passaram e Jesus não voltou ainda. E isso nos ensina, não devemos estar agindo assim precipitadamente à luz de emoções desse tipo. Se Jesus vai voltar amanhã, hoje é dia de trabalhar. Se a gente sabe que vai partir amanhã, hoje a gente vai trabalhar normalmente e até mais ainda, não vai se acomodar. Os cristãos de Jerusalém se acomodaram. A Bíblia narra a história, não critica, não fala bem, narra o que aconteceu. Eles estavam tão impregnados do Espírito, tão movidos de amor, que todos eles davam tudo que tinham. Todos eles davam tudo que tinham para o Senhor. Não só o dízimo, eles davam tudo. O evangelho é assim, a gente dá tudo para o Senhor, consagra a Deus tudo o que tem. Esse sítio aqui eu consagrei ao Senhor, não é meu, isso aqui é do Senhor. Aqui o dinheiro é meu, não é da comunidade, que a gente gasta aqui. Eu vou segundo as minhas possibilidades, mas é consagrado a Deus, não é para mim, é para o Senhor. E naquela época todos agiam assim, era tudo de todos consagrado a Deus. E aqui tem o exemplo do Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos pular a história do Ananias e Safira, que é a seguir no capítulo 5, e vamos pular o versículo 12. Atos 5, 12. Os irmãos estão acompanhando, amém? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Eu vou parar por aqui. Amém? Isso para nós é muito interessante e didático. Eles erraram também. Aqueles que se acomodavam e queriam viver da igreja, no meu entender, não estavam fazendo bem. No entender do apóstolo Paulo, também não. O apóstolo Paulo viu esse modelo querer se repetir em Tessalônica e ele disse, opa, alto lá. Nós estamos cientes que Jesus vai voltar logo. A volta dele é breve, mas até que ele volte, nós vamos trabalhar. Quem não trabalha, que também não coma.
Viver à custa de outrem, não. Quem não trabalha, que não coma. Vai viver do suor do seu rosto, vai trabalhar. Se não tem emprego, a Bíblia fala de trabalho, não de emprego. Se não tem emprego, vai trabalhar. Ajude os irmãos. Não, mas o irmão não tem como pagar, você vai trabalhar porque tem que trabalhar. Por amor. Vai ajudar o irmão que está precisando, vai ajudar a irmã, limpa a casa da irmã, vai ajudar, cuida da filha dela. Você tem tempo, tem condições, a irmã precisa, é obrigação sua diante de Deus, por amor. Vai ajudar a irmã, cuida da filha dela, vai limpar a casa dela, a irmã ficou doente, vai limpar a casa dela, né? A irmã perdeu lá, os irmãos de Santa Cruz da Serra, né? A irmã perdeu a casa lá, e, né? Aí os irmãos vão lá construir a casa para ela. Isso é obrigação nossa de amor, por causa do Senhor, porque nós somos servos e temos que obedecer. E a necessidade dos irmãos é uma ordem de Deus para nós, não é para a gente escapar. Eu posso, tenho tempo, tenho condições, o irmão precisa, a irmã precisa, é obrigação de Deus para mim. Não tem nem que ficar esperando nada, é obrigação ir lá ajudar e trabalhar. Amém? Nós não vivemos à luz do dinheiro. Aqui é uma coisa muito interessante, esse modo de viver dos irmãos estava totalmente fora do capitalismo, fora do dinheiro, nada de sermos guiados à luz do dinheiro, pelo amor, em obediência ao Senhor, pela necessidade dos irmãos e abrindo o coração de tudo aquilo que a gente tem, para que os irmãos participem. Essa era a prática deles, e nós entendemos que estava de acordo com o que o Senhor queria, porque por causa disso, o texto diz que por causa disso os apóstolos sentiam alegria, sentiam firmeza, eles tinham ousadia, muitos milagres eram feitos por mão dos apóstolos. O povo vivia em unidade, os apóstolos tinham poder e autoridade. E esse é um ponto muito importante. Os líderes sofrem muito. Quer ver um líder ficar arrasado, ele verificar que a igreja não está tendo condições de cumprir com os compromissos financeiros. A arrecadação diminui, por alguma razão o líder fica destroçado, ele fica arrasado. Como é que ele vai ter autoridade? Como é que ele vai pregar? Como é que ele vai falar com autoridade? Ele abaixa a cabeça. E esses outros que estão aí deixando o ministério, igrejas fechando, por causa disso, é uma situação horrível. Mas quando os irmãos vivem em unidade, os líderes sentem firmeza, sentem ousadia. E interessante, a ousadia era para todos os irmãos, mas em especial os líderes que dependiam dos irmãos. Quando a coisa não está boa no nosso meio, a gente abaixa a cabeça, procura não reclamar, mas a gente acha que não é hora de ousar nada grande. Como é que a situação está tão ruim, eu vou ousar uma grande obra, uma grande maravilha, uma grande programação de rádio, grande concentração e tal, quando a coisa está ruim no nosso meio? Nenhum líder ousa grandes coisas quando a situação está ruim no seu meio. A gente precisa do amor dos irmãos, do apoio, mesmo que a situação financeira não esteja boa, mas o amor dos irmãos, o apoio dos irmãos nos anima, e a gente sente esse apoio como um estímulo de ousadia para a gente poder estar abençoando outros. Essas coisas estão relacionadas. O modo de vida do povo gera ousadia nos líderes, e sem que os líderes estejam bem, o povo também não vai estar bem. Não há possibilidade de o povo estar bem com um líder ruim, mal, a situação dele ruim. O povo não vai estar bem. Precisa da condição boa do líder, e o líder depende do povo. E isso é o que nós vemos aqui também. Mas quando Deus queria dar ousadia, era para todos. Em especial, os líderes iriam exemplificar isto. Quando os líderes são ousados, o povo vai atrás também. Eu me lembro de uma vez eu fui numa vigília da Rocinha, lá no alto da Rocinha. De quando tinha pedrada na época, tinha coisa lá, não havia tanto tiro como agora, mas a Rocinha já era meio braba. Era um galpão grande. Eu estou esquecendo o nome do pastor, ele tinha um olho só, ele
tinha um ministério de lidar com demônios, tudo lá era demônio, e ele discernia demônio em todo lugar, nos doentes, discernia demônio, era muito interessante o ministério dele. Ele era pastor na Batista Renovada, e era muita gente que ia lá, milagres e maravilhas eram feitos lá, aquela vigília era muito gostosa, era um negócio tremendo lá. E eu me lembro que eu fui olhando aquilo, observando tudo que aconteceu lá. E depois eu fui ver o seguinte: o pastor e todos os discípulos tinham a mesma característica. Eles olhavam, começavam a discernir demônio, e daqui a pouco tome guerra contra o demônio. E o exemplo do pastor passava para todos na igreja. Era uma igreja meio diferente, embora fosse batista, né, uma denominação mais ou menos organizada, mas ali todos tinham aquela queda para atacar demônio. Eles gostavam, quando havia um sinal de um demônio em algum lugar, eles iam para lá, partiam para lá, porque gostavam de uma briguinha com Satanás. Aquele povo todo lá era assim. O pastor era desse jeito e os membros todos iam atrás. Eu achei interessante isso, e eles eram alegres. Na época, lá naquela vigília, eles estavam abrindo mão de uma Kombi. A igreja comprou uma Kombi, botou em nome do presbítero. O presbítero morreu, aí a família do presbítero queria ficar com a Kombi. Mas a Kombi era da igreja. Mas aí o pastor disse: ó, meus irmãos, mais tem Deus para dar, vamos deixar que fique com a Kombi lá, nós queremos que Deus vai dar mais. Ele tinha o coração aberto, era um povo de Deus mesmo, mas foi muito interessante, muito gostosa aquela experiência, mas me marcou aquilo, observar que todos eles tinham aquela tendência de discernimento de espíritos, de brigar contra os demônios, e eles incomodaram muita gente naquela época. Depois eu não tive mais notícia daqueles irmãos. Pois é, os líderes dão o tom. Quando os líderes são animados para evangelizar, para levar a obra de Deus avante, os irmãos se animam também. Agora, quando o líder se acomoda, o povo já se acomodou por completo. E aí, quando a gente parou de evangelizar, a coisa fica ruim. Que Deus nos ajude, que os irmãos estejam em oração, em unidade, para que os líderes se reanimem no Senhor. Já houve aqui a oração pelos pastores, nós precisamos dessa ousadia, mas para levar o evangelho, mas nós precisamos do amor para a gente se congregar e ter comunhão e a gente aperfeiçoar a nossa unidade no Senhor. O que vai impressionar o mundo é a nossa unidade, não é a nossa quantidade, é a nossa unidade o que vai impressionar o mundo. É pelo fato de sermos um que as pessoas vão reconhecer que Deus está no nosso meio e vão se converter. É pela nossa unidade que os líderes vão sentir intrepidez, e isso é necessário. Mas como é bom a gente ter uma unidade no Senhor, no Espírito de Deus, isso é maravilhoso. E estamos aqui para isso, para aperfeiçoar nossa unidade, que o Senhor nos fortaleça nisso, e cada irmão se sinta assim animado e fortalecido no Senhor para continuar nessa unidade, amando mais os irmãos, valorizando seus irmãos e se dando mais aos irmãos, e que cada um faça a sua parte, sinta da parte de Deus o desafio, do Espírito Santo a orientação, para entrarmos nesse esquema de vida comum, nessa comunidade, nessa vida comum de nos unirmos aos irmãos, nos darmos aos irmãos para participarmos dessa bênção de Deus que o Senhor tem para nós. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e orar. Aleluia, Senhor é tremendo, nosso Deus maravilhoso. Quem é como o Senhor, digno de toda honra, de toda glória. Esse Deus é tremendo. Aleluia, vamos clamar isso ao nosso Deus, que é fiel.